Está no ar. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Olha, a dislipidemia, uma condição caracterizada por níveis anormais de colesterol e triglicerídeos no sangue, pode ter sérias complicações para a saúde cardiovascular. Para esclarecer sobre o tema, convidamos a doutora Cláudia Helena, nutricionista, para responder perguntas importantes sobre o que é a dislipidemia, seus fatores de risco e como a dieta pode ajudar no tratamento dessa condição. Doutora Cláudia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, obrigada, Marcos. Mais uma vez aqui, né? Um prazer enorme estar aqui. O que é a dislipidemia, como é que ela afeta o corpo e quais são as complicações potenciais da dislipidemia se não for tratada? Pois é, Marcos. Na última vez que eu estive aqui, falei muito sobre esse tema, né? E as pessoas acabaram me perguntando, né? Mas o que é a dislipidemia? Então, achei interessante a gente falar mais um pouco sobre isso. Que também, né, é a minha área. Trabalho com 2 cardiologistas, né? Como eu já falei no Instituto Médico Ameno. Então, realmente é uma área que eu me identifico muito. Né? E o que é essa dislipidemia? Na verdade, é uma desordem, como você já falou, né? Nos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. Né? Isso geralmente acontece, né, pode acontecer devido a erros alimentares, né? E também a genética, como a gente sabe. Então, quem tem, como é diagnosticado através, né, de exames, que quem diagnostica, na verdade, é o médico, né? E aí ele faz esse diagnóstico e começa as medidas terapêuticas, como a gente enfatiza bem para os pacientes. Então, dieta, às vezes alguns precisam de medicação, né? Pacientes precisam, na verdade, né, a maioria, né? Mas alguns vêm encaminhados pelos médicos, né, para nutricionista sem medicação, para a gente conseguir reverter esse quadro, tentar reverter esse quadro junto com o paciente, né? Esse quadro de dislipidemia. Então, ele começa a mudança do estilo de vida com exercícios e alimentação junto, né? E às vezes é possível realmente não usar a medicação, mas quem vai determinar isso realmente é o médico que está acompanhando o paciente. E existem principais fatores de risco para desenvolver a doença? Existe. Ela não é uma doença nesse caso, ou é uma doença ela? É uma doença. É uma doença crônico-degenerativa. Né? Então, uma vez que é detectada a doença, né, a dislipidemia, ela pode levar também, né, a entupimento, como a gente fala, né, das artérias, que pode causar um evento cardiovascular, né, infarto ou AVC. Então, essa doença chama aterosclerose, certo? Então, aumenta os níveis de colesterol, né, no sangue, e aí eles vão se sedimentando nos vasos sanguíneos, e aí pode ocorrer, né, dependendo do nível de sedimentação desse colesterol, dessa gordura, né, nos vasos, pode chegar a entupir, né, e causar o evento cardiovascular. Então, e como é que ela é tratada nesse caso? Nesse caso aí, pode ser tratado, né, com cirurgia. Né? Então, faz os exames, né, cateterismo, aqueles exames que a gente, né, ouve falar, e aí trata com cirurgia, né? Mas antes disso, a gente, né, já trabalha com a dieta junto, para evitar chegar a esse ponto. Tem pessoas que, infelizmente, não conseguem, né, tratar. Já vem o evento, acontece e não dá nem tempo, né? Mas por isso que é importante o check-up, né, para você detectar através dos exames bioquímicos, que é o que a gente mais tem em mãos, né? Então, através desses exames, porque, Marcos, todo mundo tem colesterol no sangue, todo mundo tem triglicerídeos, todo mundo tem açúcar no sangue, né? Mas o problema é quando esses níveis estão o quê? Acima do normal. Né? Então, vamos ver, está quanto acima do normal? Então, é tratável só com mudança do estilo de vida? Ou ou o médico, no caso, já precisa, né, colocar a medicação junto? Então, isso, né, ele vai determinar. Lembrando que
a medicação não exclui as outras coisas, que é fazer a dietinha equilibrada e o exercício, né? Às vezes chega muito paciente no consultório que toma a medicação já há muito tempo, né? Só que não consegue controlar. Por exemplo, o LDL tem pacientes com meta de 70, né? De LDL. E ele chega com 120, 180 muitas vezes, e isso tomando a medicação. Medicações que hoje, né, existe de última geração, mas não consegue controlar. Por quê? Porque não introduziu a alimentação própria para, né, a doença crônica e nem o exercício, né? E todas as mudanças que vêm junto. Abraço aqui a nossa ouvinte Laedna, ela colocou minha nutricionista top, estou fazendo acompanhamento com ela. Esse Obrigada. tema foi todo para mim, né? Ela diz aqui Exatamente, Laedna. Um beijo bem grande. Como é que a dieta pode afetar os níveis de colesterol e triglicerídeo no sangue? Então, a dieta, ela, vamos dizer assim, existem, né, estudos que falam que ela atinge até 30%, certo? Desse tratamento. 70% seria todo o resto da mudança de estilo de vida, medicação, né? Como eu já falei. Mas esses 30% a gente tem que garantir, né? Então, no momento que eu estou fazendo, né, a dieta mesmo, que a gente também não deve ter medo, eu vejo pessoas hoje, Marcos, assim, com medo dessa palavra, dieta. Não, a gente não deve ter medo, né? Nem deve achar ruim que está fazendo, graças a Deus que existe a dieta. Dieta nada mais é do que você, né, fazer uma restrição de algo que você não pode exagerar, né? Então, realmente é uma palavra que a gente deve usar. Estou de dieta, vivo de dieta e mudei o meu estilo de vida. Então, o propósito é você começar uma dieta e dali você ajustar totalmente a seu estilo de vida. Ser um estilo de vida, você fazer aquele tipo de restrição. No caso da dislipidemia, né, colesterol alto e triglicerídeos altos, a gente não é só a questão de você reduzir gorduras, não. Muitas vezes você nem precisa reduzir gordura, né? Você precisa só ajustar a qualidade dessa gordura que você está comendo, né? E fora a gordura, a gente precisa ajustar, por exemplo, carboidratos refinados, né? Que a gente também come em excesso muitas vezes, né? Então, bolos, tudo que tem açúcar, né? Farinhas, que são carboidratos mais refinados. Então, e também não é só tirar o que está fazendo, prejudicando, né? Então, muitas vezes a pessoa chega lá no consultório, olha, Cláudia, já tirei tudo, né? Já tirei isso, já tirei aquilo. Mas o que é que acontece? Muitas vezes ela está até começando a ficar desnutrido. Por quê? Porque não acrescentou à dieta o que realmente vai fazer a mudança, né? Vai proteger, vai gerar, né, antioxidantes para proteger o corpo. Então, não só é tirar, é também introduzir, né, os alimentos que vão realmente impactar, né, na redução do colesterol e triglicerídeos. Quais são os alimentos que podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol e triglicerídeo? As diferentes gorduras, insaturada, saturada, trans, podem afetar a saúde cardiovascular? Sim, Marcos. Então, como a gente sabe, existem as gorduras boas e as gorduras ruins, né? Ruins porque realmente são ruins. Eu não gosto de chamar nenhum alimento de ruim, vilão, mas existem realmente as gorduras que a gente deve eliminar. Tem coisas que eu sou mais categórica, então tem coisas que a gente deve eliminar realmente para evitar ou então para tratar, né, a dislipidemia. Então, a gordura trans, a gente já está vendo hoje em dia, por exemplo, que ela está erradicada, né? Porque se falou muito nessa gordura trans, que ela era transformada realmente na indústria de alimentos e virava, né, um plástico, vamos dizer assim, virava um alimento realmente ruim para o nosso corpo. Então, essa gordura, se você pegar qualquer rótulo nutricional hoje em dia, você não encontra mais, né, essa gordura trans. Então, realmente, ela foi diminuído muito, né, na indústria de alimentos.
E existe a gordura saturada, que é própria do alimento. Por exemplo, a carne vermelha é um alimento que tem bastante gordura saturada, né? E existe a gordura insaturada, poliinsaturada, certo? Que ela é uma gordura, a gente considera que é uma gordura boa. A saturada não é tão boa, mas ela também está dentro, por exemplo, quando a gente vai organizar aquela prescrição nutricional, a gente tem que ter um equilíbrio entre essas gorduras saturadas e insaturadas, certo? Não é também de qualquer jeito. Então, esse equilíbrio a gente faz na dieta do paciente para que ele também não coma muita gordura saturada, né? E nem deixe de comer a insaturada, que é a que vai fazer bem. Certo? Então, esses alimentos a gente distribui ao longo do dia, né? E prioriza como uma gordura boa, por exemplo, o azeite. O azeite é uma gordura vegetal. Muita gente diz, eu não posso mais comer manteiga, por exemplo. Pode sim, só que assim, tem tempo para tudo. Então, dependendo de como esteja esse colesterol no sangue, essa quantidade, né, esse valor dos exames, então a gente acaba reduzindo, tirando. Eu gosto muito de dizer assim, vamos, nessa fase do tratamento, dividir o tratamento em fases, né? E nessa fase do tratamento, a gente, vamos deixar um pouco a manteiga de lado, né? Então, por quê? Porque ela é uma gordura animal. E colesterol só tem produtos de origem animal, certo? Então, a gente deixa um pouco essa gordura animal de lado. Então, fica com a gordura animal, vamos dizer assim, de melhor qualidade, peixes, né? Uma gordura do peixe, a gente sabe que é uma gordura boa, melhor, né? Mais digestivo, uma proteína de maior digestibilidade também. E reduz a carne vermelha, né? Que é aquele que tem mais colesterol, mais gordura saturada realmente, né? Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte conta que tem dislipidemia e quer saber o que é que ela deve evitar comer. O que ela não pode comer, por exemplo. Pronto, é o que eu falei. Dependendo de como esteja, né, se está descontrolada, se você toma medicação ou não, né, se faz exercício também, conta muito, porque o exercício, ele ajuda muito, né, vamos dizer assim, a melhorar, né, o processamento dessas taxas no sangue, eu gosto de falar assim, né, então tem que ter. E alimento, falando de alimento, o que mais importa, eu acho, é o equilíbrio, né? Então, evitar, né, basicamente, como eu estou falando, os alimentos ricos em gorduras saturadas, né, como gorduras animais, né, de carnes, de óleos, de manteigas, queijos gordurosos. Então, eu priorizo muito os queijos mais magros. Por quê? Queijo, leite, por exemplo. A gente precisa ao longo do dia para a gente bater meta de proteína, Marcos, porque você sabe que às vezes a gente não consome, né? Quer dizer, acho que a maioria dos pacientes não consomem a quantidade de proteína ideal durante o dia. E a gente sabe a importância da proteína, que é outro tema que a gente vai falar, né, outro dia. Então, a gente sabe dessa importância. Então, a gente precisa de, por exemplo, iogurtes, a gente precisa de leite, a gente precisa dos derivados ao longo do dia. Então, é importante que esses sejam mais magros, né? Então, evita o queijo de manteiga, que é nosso aqui, né? A gordura da carne, que é nosso aqui. A linguiça, por exemplo, né, que é muito gordurosa. Então, às vezes eu libero, né, até uma linguiça artesanal, que a gente chama, caseira, mas aí também depende da fase do tratamento que você tá, né? Um artesanal, mas às vezes eu pergunto, já viu como é feita uma linguiça, né? Então, se tá aqui, vamos tentar fazer. E aí, posteriormente, a gente tenta fazer algo, né, liberar algo que possa. Mas basicamente é isso, alimentos, né, ricos em gordura animal. A ouvinte quer saber qual o grau de colesterol, o normal e o alto. Ela tem diabetes 110. É alta nesse caso? Diabetes? Sim. 110, então ela tem a glicemia dela está 110. Porque ela perguntou o grau do colesterol. Quando é que ele é alto, quando é que ele é... Tá, porque ela falou do diabetes. Eu acho que ela confundiu. Mas, vamos lá.
o colesterol, né, pelas diretrizes brasileiras de dislipidemia, até 200 seria normal, o total. Só que mais importante do que esse total, o que é que se vê? É o LDL, que é a fração ruim, que a gente chama, já ouviu falar, né, Marcos? E o HDL, que é a fração boa. O ruim, em linhas gerais, ele sai deixando as gorduras nos vasos. Ele é uma lipoproteína, L é de de leve densidade, ele é leve. Por quê? Ele sai deixando a gordura nos vasos. E o HDL, o H é de height, pesado, ele sai removendo essa gordura dos vasos e leva para o fígado para ser metabolizado, certo? Então, o HDL deve o quê? Estar alto, né? A gente deve trabalhar para ele ficar mais alto. E o LDL, que é o ruim, que sai deixando a gordura nos vasos, ele deve ser baixo. Então, pode falar? Sim. Não, pode concluir. Ok. Então, o LDL, ele, como eu falei, né, anteriormente, tem pessoas, depende da meta, que quem faz isso é o cardiologista, né, o médico, ele estabelece a meta dependendo de vários fatores. Por exemplo, história familiar é um dos fatores. Então, tem pacientes, a maioria dos pacientes que eu recebo da cardiologia, a meta de LDL é 70, mas tem até a tabelinha lá no laboratório, até 100 pessoas sem fatores de risco. Então, seria o ideal LDL até 100, né? E algumas pessoas precisam baixar mais por causa dos fatores de risco, ser 70. E o colesterol total até 200. E o HDL, né, deve ser acima de 40. Então, a 40, 50 seria o ideal para homens e mulheres, certo? Mas, assim, tem pessoas que chegam com LDL de, como eu já falei, 180, LDL de 250, de 300. Então, realmente, imagine aí. É muito alto. Está circulando muita gordura, está ficando muito, circulando muita gordura no sangue. E aí, realmente, pode ocasionar problemas sérios. Você sabe, Marcos, que assim, é a maior, né, causa de mortes, né, no mundo são os eventos cardiovasculares. E a gente atribui muito isso, né, a ciência, a erros alimentares também. Porque você pode vir com a genética, né, Marcos, para doenças, só que essas doenças, essa genética, de repente, dependendo do estilo de vida que você escolhe, né, fazer, esse gene pode até ficar silenciado, né, muitas vezes. Então, a gente precisa pensar sobre isso também. Eu sou diabética, eu posso usar banho de porco quando for fazer as minhas comidas, ovo, assar uma carne, por exemplo? Prepare para a resposta aí, viu? Eu tenho uma ideia bem formada sobre isso. A banha de porco não é indicada, tá? A gente realmente não indica, porque ela tem um alto índice de gordura saturada, né? E não seria o ideal. A gente tem um ideal, que é usar o azeite. E o azeite extra virgem, gente. Pode usar o azeite extra virgem. Você não vai queimar, né? A gente sabe que hoje em dia é muito difundido isso. A gente não deve, né, levar o azeite a altas temperaturas. Não é que ele vá saturar, não. É porque os compostos que são, vamos dizer assim, que fazem bem, que são os compostos fenólicos, que são os anti-inflamatórios, eles vão se evaporar, eles vão já não vão existir ali. Então, é importante que a gente consuma realmente o azeite como gordura. Tem pessoas que não gostam muito, não agrada o paladar. E aí eu gosto de dizer que as nossas papilas gustativas, né, elas modificam. E aí, vamos tentar. A gente vai tentando, aos poucos, ver se, né, tentando introduzir. Tem gente que não gosta de colocar na salada, por exemplo, que é uma ótima opção também. Sem exageros, claro, porque é uma gordura de qualquer forma. Então, a gente já vai começando um ovo, né? Vamos tentar fazer com um pouquinho. Tem pessoas que também nem colocam nada já no ovo inteiro, porque já tem as frigideiras, né, boas e tal. Mas é isso. Antes de irmos aqui para a nossa receita do dia, só mais uma pergunta aqui. Certo. Qual o melhor tipo de óleo vegetal? Milho, soja, por exemplo? Menina,
né? Olha aqui, eu trouxe até essa tabela, sabe, Marcos? Eu preciso falar que eu gosto muito dela. Guia para óleos, né? Então, a gente tem aqui vários óleos, ó, cártamo, canola, amêndoas, noz, semente de uva, girassol, milho, abacate, azeite, né? O azeite normal, o extra virgem, gergelim, soja, amendoim, algodão, palma, coco. Aí, olha só, aqui é a quantidade de gordura, né? Então, ó, a monoinsaturada, que é, vamos dizer, boa, é a mais escura, dá para ver, né? A gordura poliinsaturada é a intermediária e a gordura saturada é a mais clarinha, né? Então, olha só, a mais clarinha aqui, ó, como tem, quando a gente vem aqui para o azeite, a gordura, ó, o azeite extra virgem, 15% é gordura saturada e 75% é gordura monoinsaturada, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. E, respondendo a ela, o melhor óleo, foi essa a pergunta, Amar? Eu quero saber qual é o melhor óleo vegetal. Se é de... Vegetal, pronto. Se é de o milho, vegetal de é soja. o azeite. Vegetal é tudo que vem do vegetal. Agora, olha aqui, que importante, né? Essa observação, né? Esses óleos aqui, que ela está chamando, né, vegetal, então, milho, girassol, canola, né? Todos eles, o grande problema não é nem o tipo de gordura, porque se você olhar o canola aqui, ó, ele tem 62% de gordura monoinsaturada e tem 7% de gordura saturada, que é a ruim, certo? Só que o que é que acontece com esses óleos? Eles são refinados. E o que é que acontece no processo de refinamento? Por isso que a gente deve evitar o máximo de coisas refinadas, né? O que é que acontece no refinamento? Né? Eles adquirem produtos químicos, certo? Então, eles removem um pouco o óleo da composição e introduzem compostos químicos. O Zé Jorge só toma óleo de coco, no caso. Está correto nesse caso? Ele só usa óleo de coco. Eu também acho que não deve ser só óleo de coco. Eu acho que sempre a gente deve, ó, vamos ver aqui, mesclar, óleo de né? coco, ó. Óleo de coco, sabe quanto ele tem de gordura saturada? 92%. É muito? É muitíssimo, né? Que a gordura saturada a gente deve controlar, deve ter esse equilíbrio. A gordura poliinsaturada, sabe quanto o óleo de coco tem? 2%. E monoinsaturada, poliinsaturada e monoinsaturada, que são as boas, ele tem 6%. Então, se ele tem 92% óleo de coco de gordura saturada, então a gente deve realmente permutar. Se eu já gosto de óleo de coco, ok, mas vamos fazer, né? O que eu indico bastante, Marcos, assim, você comer o coco, sabe? Porque é um alimento que vai dar saciedade, né? E você não vai ficar com aquela fome e tal, vai dar ali uma saciada por causa da gordura, mas aí vai ter fibra junto, entendeu? Então, sempre comer o coco, né? Fazer ali, por exemplo, essa receitinha que eu vou fazer, pode botar um coquinho em cima, porque aí vai dar mais saciedade ainda, né? Pode fazer também o leite do coco, que aí você faz com o ideal, né? Seria fazer com o próprio coco, bate o coco, depois eu também posso passar para vocês. E aí, faz esse leite de coco e usa também, pode fazer um cappuccino com leite de coco. Tá? Então, eu prefiro muito mais o coco do que o óleo de coco, usar o coco. E o que é o pioneiro mesmo que eu oriento é o azeite que vem das oliveiras, né? Por mais que a gente saiba que também tem essa questão aqui do Inmetro tá sempre observando também quem está puro, quem não está, né? Então, a gente sempre tem que observar isso, a questão do azeite, mas eu acho que a gente deve confiar, comprar um azeite extra virgem e usar pouco, porque a ideia não é você usar. Tem famílias que chegam que usam 4 litros de óleo por mês. Então, a ideia é que você use, né, umas 2 garrafas de azeite no máximo, quando a família é grande. Quando é uma pessoa, 2 só, essa garrafa de 15 ml de azeite, ela vai durar bastante. Porque uma das coisas que a gente evita é a fritura, por exemplo. É uma das coisas que leva mais óleo, né? Então, hoje, eu observo que muita gente já tem aquelas assadeiras, né? Air fryer, que coloca e ali assa com o vapor. Muita gente já usa o forno também, já usa o cozimento, né? Que são orientações
informações básicas realmente para a saúde de uma forma geral, e principalmente para quem tem dislipidemia, Marcos.